Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nessa noite especial. Nessa noite eu trouxe para vocês um método exclusivo para você fazer rejuvenescimento facial sem injetar nada na pele, de forma rápida e precisa, não invasiva, utilizando a técnica do jato de plasma e o ácido hialurônico em pó. Então imagina aí você ter uma técnica sensacional para você atuar na estética facial, fazendo aí a harmonização facial sem injetar nada com agulha. Você nem vai precisar ser médica nem dentista para você atuar na estética utilizando a harmonização facial. E hoje eu trago para vocês um método exclusivo. Então já prepara aí para você anotar tudinho, para não perder nada, porque essa aula vai ser muito especial para você. Se você não me conhece, eu sou a Eliane Lima, instrutora da Belo Olhar Curso. Eu estou aí na maior plataforma de curso online do mundo. Nós estamos aí com mais de 45 mil alunas de sucesso e eu tenho certeza que você pode ser a minha próxima aluna a ter muito sucesso com essa técnica sensacional. Agora vem comigo entender como você pode fazer aí um rejuvenescimento facial sem precisar usar agulha, sem usar preenchedor, sem usar botox, sem usar nada. Utilizando um equipamento, você pode revolucionar aí os seus atendimentos na estética. Saiba que se você é profissional iniciante, eu já estive aí no seu lugar, eu sei exatamente como é difícil a gente se consolidar aí no mercado, tendo tantas tecnologias sendo lançadas aí a cada 6 meses. E você fica aí preocupado, achando que não vai ter sucesso porque você não tem a nova tecnologia do momento. Saiba que é possível que você se consolide aí na estética, tendo sucesso. O que você precisa fazer é entregar resultados. E para você que já está aí no mercado há algum tempo, que procura uma novidade, que faça com que você tenha alta lucratividade, recorrência e clientes o ano todo, essa aula também é para você, porque eu vou falar de algo muito especial. Quando eu comecei a atuar com a técnica do jato de plasma, né, isso já faz muito tempo, pelo menos 8 anos que eu atuo com jato de plasma, que eu atuo na estética há mais de 14 anos. Então saiba que é possível que você, mesmo sendo aí da atuação estética há alguns anos, você pode se diferenciar atuando com o jato de plasma. As minhas alunas, elas estão revolucionando o mercado. E eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer isso sem ter que deixar um rim, um pulmão investido aí numa nova plataforma. Saiba que a estética ela vive de modinhas e a cada 6 meses a gente gira uma novidade no mercado, mas é importante que você profissional, para que você possa aí ter sucesso sem se endividar, você precisa conhecer uma técnica que realmente traga resultados para que você possa se destacar aí e ter aí alta popularidade. É isso que eu trago para vocês nessa noite. Vou contar para vocês como esse equipamento aqui tem mudado a vida das minhas alunas, como você pode inserir ele aí no seu dia a dia e ter aí muito sucesso no seu atendimento da estética. Vou contar todos os segredos do rejuvenescimento facial para você e você nem precisa ser médica ou dentista para trabalhar com harmonização facial. Sendo da área da estética, saiba que é possível que você tenha sucesso fazendo aí a estética facial. A técnica traz inúmeros benefícios. Ela é chamada de jato de plasma. Ela vem assim, ó, em apresentação de uma caneta, é um aparelho, mas esse aparelho traz inúmeras possibilidades de utilização para você. Você consegue fazer tratamentos que vão do fio do cabelo à sola do pé. Nessa noite eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma harmonização facial, rejuvenescimento e lifting facial. Mas saiba que essa técnica pode fazer remoção de tatuagem e micropigmentação de sobrancelhas, faz aí tratamento de linhas e rugas, tratamento de olheiras, cicatrizes, estrias, trata melanoses solares, hipercromias diversas, seringomas, manchas senis. Então são muitas as possibilidades de utilização com essa técnica incrível. E eu quero ensinar você a explorar os segredos do rejuvenescimento para você não precisar utilizar agulhas, nem injetar nada na sua cliente e ter sucesso aí recorrente. Você vai poder fazer tratamentos que vão trazer os seus clientes anualmente para fazer aí o gerenciamento do envelhecimento. Então você pode ter sucesso aí, inclusive agenda lotada o ano todo com essa técnica sensacional.
É importante que você conheça um pouquinho dessa técnica. Quando eu comecei a atuar, ela nem existia aqui, né, no nosso mercado nacional. É uma técnica que vem estourada lá de fora, que eu trabalho com ela aí já faz pelo menos 9 anos. Eu fui uma das pioneiras a trazer essa técnica aqui para o Brasil. Me encantei por ela e se tornou aí um grande carro-chefe para os meus atendimentos. Mas vamos entender aí o que essa técnica faz para quem não a conhece. Você vai atuar com ela através de um equipamento. Esse equipamento ele tem um circuito elétrico. Esse circuito elétrico faz uma ação de faiscamento. Esse faiscamento, ao tocar a pele, ele gera uma ação que vai fazer aí uma cauterização estética, estirar a pele. Então você consegue trabalhar o rejuvenescimento e a harmonização facial de diversas formas utilizando esse equipamento. Ele é considerado aí o plasma gerado, né, pelo equipamento, ele faz uma ionização do ar e depois ele gera o plasma. É considerado o quarto estado da matéria. O plasma ele está presente em pelo menos 99% do nosso universo. Então você tem contato com ele no dia a dia, né? Nos raios solares você vai entender que também tem a produção do plasma. Numa tempestade aí, na produção de relâmpagos, nós também podemos ver aí a produção do plasma. Ele está na indústria, né? Está em vários locais e você não sabe, mas ele está agora na estética. Então é algo muito comum que já está aí no mercado há bastante tempo. E a novidade dele é ele estar agora no mercado da estética. Todos os anos são desenvolvidos tecnologias, né, no mercado da estética. É importante lembrar que jato de plasma é uma técnica que já tem embasamento científico, já tem estudos diversos comprovando os seus benefícios aí na atuação, né, de rejuvenescimento da pele, retração de pele, lifting. Então você está entrando aí numa utilização de uma técnica que tem comprovação científica. E as indústrias da estética não desenvolveriam equipamentos novos se eles achassem que essa técnica aqui não tem o embasamento, que ela não tem futuro. Então, se você está vendo essa aula, saiba que a técnica do jato de plasma é algo que não é uma modinha. Ela veio para ficar e está cada vez mais forte no mercado, está popular, as pessoas estão conhecendo aí a técnica por causa dos seus incríveis resultados e você pode ter aí essa técnica sendo apresentada, utilizada aí no seu estabelecimento. Nós temos diversos tipos de equipamentos e eu vou mostrar para vocês os equipamentos mais utilizados no Brasil e fora do Brasil, porque vocês vão precisar fazer um investimento no aparelho para você desenvolver a técnica. Como nós temos inúmeras marcas nacionais e importadas em utilização, eu trouxe os modelos mais utilizados para vocês observarem valores, né? Que é acessível, são acessíveis para todos. Você pode escolher o seu equipamento com qual você quer iniciar os seus atendimentos. E aí, quando você já estiver aí muito prática e lucrando alto, você facilmente pode trocar o seu equipamento. Eu tenho muitas alunas minhas que iniciaram a carreira delas do jato de plasma utilizando equipamentos importados, que eram relativamente mais baratos que os equipamentos nacionais, e hoje todas elas já atuam com equipamentos nacionais. Se você, profissional, puder começar com equipamento nacional, é ótimo, porque você vai trabalhar aí com equipamento que já tem registro, né, e autorização do nosso órgão fiscalizador. Então, bora lá conhecer um pouquinho das inúmeras marcas que nós temos no mercado para você conhecer os valores, né, de investimento nesses equipamentos. Eu trouxe aqui algumas marcas nacionais, como a Plasmed, por exemplo, que é essa que eu tô na mão aqui. É um equipamento que gera plasma, né? Quando ele gera plasma, ele faz um faiscamento arroxeadinho, azuladinho, significa que ele ionizou o ar e gerou plasma na descarga de energia. Os geradores de plasma, eles têm pouco mais benefícios na hora de você fazer a aplicação e ter a cicatrização da pele feita pelo gerador de plasma. Então, o Plasmed, ele é um gerador de plasma conhecido, é uma das primeiras canetas portáteis que foram lançadas no mercado. Ele está numa média aí de R$ 3.900, a média de valor desse equipamento. Nós temos aí também o Plasmax, que é um equipamento recentemente lançado, que é da KLD, é o segundo equipamento lançado portátil em forma de caneta,
que você pode fazer a utilização. É um dos mais acessíveis aqui no mercado da estética. Ele está numa média aí de valor de mais ou menos R$ 2.600, R$ 2.800. É um equipamento que também gera plasma, então ele ioniza o oxigênio do ar. Tem um pouco mais de vantagens na hora de fazer o processo cicatricial, porque ele faz a produção do plasma, ok? Nós temos também equipamentos de mesa, né, nacionais utilizados no mercado. Nós temos aqui o da KLD, o IGA Plasma, que é um equipamento que também faz a geração do plasma durante a descarga do dispositivo. A diferença é que esse equipamento é um equipamento de mesa, ele é maior, ele tem um aplicador que vem associado ao equipamento, que é maior, então você coloca numa mesa para utilizar. Esse aqui é um pouquinho mais versátil, porque ele é portátil. Mas nós temos equipamentos de mesa que têm excelente qualidade, de diversos preços, por isso que eu vou mostrar para vocês. O IGA Plasma, ele tá numa média aí de 7.000, 8.000 reais, de 7 a 8.000 reais. Temos também aqui outro equipamento de mesa da Tony Derm, que é o Spectra Plasma. O Spectra Plasma tá numa faixa aí de 4.800 a 5.300. É um equipamento de mesa da marca da Tony Derm e ele tem o aplicador dele acoplado ao equipamento de mesa para fazer a utilização. Depois desses equipamentos nacionais, nós temos também equipamentos importados, que as alunas também utilizam bastante aqui no Brasil e fora do Brasil. Algumas alunas, por exemplo, que moram fora do Brasil, não têm acesso a essas marcas nacionais, né? Então, elas compram lá da onde elas estão fazendo o curso, que é online, elas acabam fazendo a aquisição de canetas importadas. E algumas alunas aqui do Brasil também fazem o uso da caneta importada para começar o entendimento com a técnica, se desenvolver. E aí elas vão começando com equipamentos mais em conta, mais barato, que são essas canetinhas portáteis. As canetinhas portáteis nós temos em diversos valores. Elas vão estar entre aí R$300 até R$600, a depender do modelinho. A Beauty Monster, que é uma réplica, né, de um equipamento coreano, ela faz o plasma. A diferença dos equipamentos importados, como essa canetinha mole, simplesinha aqui, para os equipamentos nacionais, é que ela gera o plasma inconstante. Então, ela tem hora que ela faz a formação do plasma e tem hora que ela não faz. Esse plasma inconstante aqui é produzido pelo circuito elétrico, né, que é diferenciado dos nossos nacionais. Então, essas canetinhas, elas vão ter aí um circuito elétrico mais voltado ao elétrico altéreo do que ao jato de plasma. Tem algumas marcas, como a Beauty Monster, que até produz o plasma, tá? Como as canetinhas nacionais, mas de uma forma mais inconstante. Então, a média de valores dessas canetas, elas vão estar em torno de R$300 a R$600. E nós temos também equipamentos de mesa. Lembra que eu falei para vocês que o jato de plasma, ele é um equipamento que gera o plasma, que é o quarto estado da matéria, que nós temos aí presente em 99% do nosso universo. Está presente no Sol, nos raios solares, no fogo, né? É possível encontrar o plasma. Nós temos aí a produção dele por esses equipamentos, por um circuito elétrico. Quando nós temos um equipamento que é parecido, faz ação bem parecida, mas não gera o quarto estado da matéria, que é o plasma, nós vamos chamar ele de elétrico altéreo. Eu não vou dar ênfase muito entre uma e outra tecnologia aqui, porque trabalhando bem, você vai ter excelentes resultados, tanto com o elétrico altéreo quanto com o jato de plasma. A diferença do elétrico altéreo é que o elétrico altéreo, na hora de fazer a descarga de energia, ele vai descarregar a energia, mas sem fazer a ionização do oxigênio, então ele não gera o plasma na hora da aplicação. Porém, os resultados são bem parecidos, o mecanismo de ação é praticamente o mesmo na hora de fazer a aplicação e na hora que a cliente vai fazer ali a cicatrização e depois nós temos o resultado sendo apresentado, nós não vamos entender a diferença, né, entre um equipamento e outro. Então, você tendo aí um bom embasamento da técnica, você vai conseguir trabalhar com diversos equipamentos, como as minhas alunas atuam. Então, isso não é preocupante, porque quem faz aí o sucesso do equipamento é o profissional, e sabendo usar bem os equipamentos, você vai ter excelentes resultados. Eu trouxe aqui alguns modelos para vocês observarem as diferenças de valores e as diferenças entre eles. O elétrico altéreo,
ele tem diversos equipamentos importados, normalmente são canetinhas que não geram plasma durante a aplicação e tá numa média aí também de 200 a 500 reais. E nós temos o nacional, que é o New Skin. O New Skin é um equipamento nacional considerado eletrocautério. Inclusive, tem uma curiosidade sobre o New Skin. Ele foi um dos primeiros equipamentos a serem fabricados aqui no Brasil. Inclusive, quando ele foi lançado, as pessoas confundiam ele com o jato de plasma. E depois de anos que eu já estava aqui no mercado, foi se descobrindo mais sobre a técnica, foi tendo maior desenvolvimento da técnica no Brasil. E aí nós temos aí aparelhos diversos que vão se diferenciar pela produção do plasma e pela não produção do plasma, que é o caso do eletrocautério. Então você vai encontrar aí inúmeros equipamentos que vão de 200 até 10 mil reais, a depender da marca. E é importante que você saiba que todos eles vão atingir o objetivo. Inclusive, vou mostrar para vocês nessa noite, em passo a passo, como ter sucesso com a aplicação de equipamentos independente da marca. Tenho aqui também ó, o RU638, que é uma marca de mesa importada, para vocês entenderem que tem muitas opções, tanto de canetas portáteis quanto de equipamentos de mesa, sejam eles nacionais ou importados. O RU638 está numa faixa aqui de mais ou menos 900 reais. É um equipamento importado que tem aqui a utilização de ultrassom conjugado com a atuação da fulguração, da utilização da retração de pele que o jato de plasma e o eletrocautério fazem, tá? Por que eu trouxe para vocês todas essas opções de mercado de equipamentos? Porque nessa noite eu quero que vocês entendam que para vocês utilizarem a técnica, vocês vão precisar investir no equipamento. Mas é importante vocês se lembrarem que você vai investir no equipamento, mas você vai ter muito retorno na estética. Porque ela é uma opção lucrativa, ela está em um tremendo crescimento. O nosso país aqui, por exemplo, o Brasil, é um dos mercados mais promissores da atuação da estética, porque os profissionais daqui são muito valorizados pelo serviço que eles prestam, pelo resultado apresentado. Então, nós temos aí uma aposta da indústria que está lançando cada vez mais equipamentos novos no mercado. Esse equipamento que eu estou mostrando aqui para vocês é o Plasma Skin da Bioset. Ele é um lançamento super recente. Foi lançado agora no final do ano passado. Então, vocês vão ter aí acesso a uma técnica que tem aí amplo desenvolvimento na estética. Inclusive, os equipamentos estão sendo lançados ainda porque a indústria vê um grande potencial nessa técnica. Aqui nós temos equipamento novo também da HTM, foi lançado aí praticamente esse ano, da HTM, o Aureus, que é o equipamento de mesa, que foi aí uma aposta da HTM no jato de plasma. E nós temos também aqui o New Skin novo, que é o New Skin 2.0, que foi repaginado. Nesse New Skin você vai encontrar aplicador de jato de plasma e aplicador de eletrocautério, além da LED terapia associada à técnica. Então repare que são 3 tipos de equipamentos que são recentes, que têm lançamentos recentes. Inclusive tem marcas antigas que estão dando upgrade aí na sua marca, tamanho sucesso que é essa técnica. Então imagine que se você quer ter aí uma atuação promissora, quer ter a sua agenda lotada, se você tiver acesso a um tratamento como este que eu vou apresentar para vocês, muito provavelmente vocês podem ter algo aí de especial, ser altamente procurada para resolver aí problemas que vão do fio do cabelo à sola do pé, utilizando um único equipamento. Você precisa entender também que é fácil para você atuar com essa técnica na estética. Ela é descomplicada e eu ensino as minhas alunas a treinarem a base. Elas vão entender o que a técnica faz, vão comprar o equipamento, vão treinar nesse equipamento em frutas, legumes, como essa imagem está mostrando para vocês. E aí depois que elas treinam em frutas, em legumes, elas vão aplicar nelas mesmas. Depois de aplicar nelas mesmas, elas vão aplicar em pessoas próximas, mãe, pai, irmã, né, filha, para que elas tenham a destreza
para trabalhar com a técnica. Aí com toda a segurança, sabendo o que a técnica faz, treinando, praticando, aí elas vão partir para a lucratividade, que é alta, falando de jato de plasma no mercado. Então é muito legal você ter aí um embasamento onde você vai aprender da base, aí depois você vai praticar e depois você vai exercer a sua profissão com segurança, livre de riscos. E todas as minhas alunas atuam dessa forma, com método exclusivo, e elas possuem sucesso na atuação da estética. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como elas treinam na maçã e frutas. Olha lá. É um equipamentozinho importado. Eu ensino elas a fazerem o treino para ter destreza na mão, firmeza, não lesionar em excesso a pele. Tudo isso precisa ter um desenvolvimento prático para que você possa alcançar. E as minhas alunas, elas conseguem porque elas fazem esse desenvolvimento prático, né? Que elas vão aprendendo pouco a pouco e vão desenvolvendo a segurança na aplicação. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas alunas trabalhando com diversos equipamentos para vocês observarem que não é pela marca que você vai ter sucesso. É pelo seu desenvolvimento, pela sua dedicação, que você pode alcançar o sucesso utilizando a técnica do jato de plasma. Aqui essa aluna está usando o RU638, é um equipamento importado na dermatose papulosa nigra, que é a cauterização de verrugas, um dos procedimentos mais buscados na estética, utilizando essa técnica. Repare que ela vai fazendo a aplicação pontual, queimando as verruguinhas. Aqui eu tenho uma aluna aplicando em micose de unha. Eu tenho várias alunas minhas que são da área da podologia que utilizam jato de plasma para micose de unha e também verruga plantar. Olha ela aplicando na micose de unha. Os resultados são sensacionais. Repare que esse equipamento que ela está utilizando, apesar de ele ser uma canetinha portátil, ele gera o plasma porque ele está aplicando, ó, arroxeadinho. A diferença desses equipamentos importados para os nacionais que geram plasma é que o plasma gerado pela ponta do equipamento na descarga é um plasma mais inconstante. O nacional ele tem um plasma mais contínuo. Aqui, ó, uma aluna aplicando com equipamento importado, rejuvenescimento de glabela, que eu vou mostrar nessa noite para vocês em passo a passo. Olha lá. Vai fazendo os pontinhos, esses pontinhos vão fazer a retração na pele, estiramento da pele e vão rejuvenescer a pele. Aqui eu tenho a aluna aplicando o Plasmed na lobuloplastia. Sabe aquele alargamento da orelha? Ele é algo muito procurado, muito buscado entre as mulheres por uma solução. E o jato de plasma você consegue solucionar também, utilizando o aplicador. Você vai fazer uma retração no lóbulo ou fechamento e vai melhorar ali esse alargamento. E aí a cliente vai colocar o brinco, vai ficar com o brinco mais preso, a orelha mais preenchida e livre aí desse rasgo em excesso. É uma técnica que alunas que são enfermeiras do furo humanizado, elas utilizam muito para fazer restauração de lóbulo. Aqui é outro procedimento muito buscado na estética, que é a despigmentação de sobrancelhas micropigmentadas e de tatuagem. Eu tenho várias alunas minhas que são da área de micropigmentação, que são tatuadoras, que utilizam a técnica para fazer despigmentação. Dá para fazer despigmentação também com a atuação do equipamento. Ela faz o clareamento seção a seção para fazer uma reconstrução do desenho ou do design de sobrancelhas também. No caso de tatuagem, faz o clareamento para reconstrução do desenho. Por que eu quero que vocês observem que as minhas alunas estão atuando? Porque eu quero que entenda que essa técnica, ela é para você. Se você quer se desenvolver, quer ter sucesso, quer ter novidade, rotatividade, recorrência,
para ter a sua agenda lotada o ano todo, essa técnica é para você. As minhas alunas, elas trabalham de janeiro a janeiro usando a técnica do jato de plasma. Existem várias maneiras de você fazer a utilização de diversos tratamentos estéticos. E eu quero lembrar vocês que nós estamos aí em 2025 e nós temos uma grande tendência a ter uma beleza natural. O que significa isso? Aqueles rostinhos que são montados, que parecem uns bonequinhos de cera, não estão mais em alta. As pessoas estão buscando parecer naturais. Então, quando você tem uma técnica que dá essa possibilidade para a pessoa parecer natural, porém mais jovem, permanecendo aí, trazendo os traços naturalizados dessa pessoa, sem transformar o rosto dela, saiba que você está entrando numa grande tendência dessa beleza natural. E você pode lucrar alto aí, tendo aí uma naturalização da beleza. E ela vem na contramão do excesso de aplicadores, né? Do excesso de preenchimentos, do excesso de estiramento artificial da pele. Então, essa técnica ela vai prevalecer porque ela tem aí uma ação que traz benefícios naturais, que vão fazer o organismo trabalhar de dentro para fora essa melhora. Vai ocorrer um preenchimento, vai ocorrer o lifting na pele, mas sem precisar injetar substâncias nessa pele. E aí você consegue ter uma recorrência desses clientes que vão vir aí fazer manutenções durante o envelhecimento com você. Então, ela vai ter você aí para o resto da vida, para que você gerencie o envelhecimento dela, porque a pele naturalmente envelhece e nós precisamos estar aí fazendo essa manutenção. Então, a técnica é vantajosa por isso, ela vai preservar os traços naturais, não vai ter injeção de substâncias, não vai injetar nada com agulha, não tem risco de ter necrose por erro de aplicação, nada disso, porque a técnica é considerada um equipamento de eletroterapia. A técnica de eletroterapia, ela é autorizada para o profissional da estética, então é uma técnica que é voltada e autorizada para o profissional da estética estar fazendo a utilização. Então, você tem muitas vantagens em ingressar nessa técnica utilizando aí esse equipamento. Como eu falei para vocês, a técnica ela é um equipamento de eletroterapia, ela tem um circuito elétrico, né? Esse circuito elétrico, quando você liga o equipamento, ele gera uma descarga de energia. Essa descarga de energia a gente faz em forma de pontinhos. A gente chama de point lifting, como vocês estão observando aí. Ah, eu tô com uma flacidez palpebral. Eu venho aqui fazendo point lifting, aplicando os pontinhos sobre a pálpebra flácida para fazer uma descarga de energia, e essa descarga de energia faz a retração da pele. Retrai e estica a pele. É essa a ação principal da técnica, estiramento e lifting automático da pele. Na primeira sessão você consegue ver um benefício absurdo da aplicação. Vou mostrar para vocês os resultados, é só ficar aí até o final, tá? Então é uma técnica eficaz, ela vai ativar o rejuvenescimento de dentro para fora, vai reestruturar a derme, que é a produtora lá de colágeno, que dá firmeza, né, para nossa pele, vai aumentar a hidratação, uniformização da pele. Então tem inúmeros benefícios para você estar utilizando aí a técnica na estética facial. Aqui eu vou mostrar para vocês como as minhas alunas fazem aí o passo a passo. Então eu vou colocar para vocês o vídeo em passo a passo, como as minhas alunas também fazem as aulas delas em passo a passo, para que vocês possam observar como é a atuação da técnica no rejuvenescimento facial. Então fique aí até o final, porque eu vou colocar o vídeo onde vocês vão observar como as minhas alunas atuam em passo a passo no rejuvenescimento facial. E vou mostrar para vocês como é. Aqui eu quero que vocês entendam que a técnica ela passa por um processo cicatricial. Esse processo machuca a pele na hora da aplicação, porém, esse machucar a pele é superficial. Rapidamente essa pele se regenera e facilmente nós temos um resultado sensacional, como este aqui que eu estou mostrando para vocês, que depois de 7 dias foi aplicada a técnica com o eletrocautério, o New Skin, foi aplicado nessa cliente, e 7 dias depois a pele dela estava cicatrizada, harmonizada. Vocês vão observar as diferenças entre alturas de sobrancelha, aqui
a harmonização do lábio dela que foi feita, a harmonização na profundidade de linhas e rugas, da área aqui nasogeniana, da área aqui do frontal da testa. Então, teve uma incrível melhora nessa aplicação. Essa aplicação a gente chama de full face, que significa harmonizar o rosto todo. Essa aplicação, minhas alunas estão cobrando uma média de R$ 1.200 na aplicação e traz incríveis resultados. A depender do caso, com uma, no máximo aí 3 aplicações, você tem excelentes resultados. Então, depende muito do acometimento da pele, do nível de profundidade dessas linhas e rugas, né? De como a pessoa vem tratando a pele dela. É possível associar, inclusive, outros tratamentos à técnica do jato de plasma para você obter resultados mais rápidos, caso seja um acometimento, uma pele muito madura, muito cheia de linhas e rugas, muito envelhecida. A gente consegue, inclusive, fazer associações para trazer ainda mais eficiência na aplicação da técnica. Quais são os diferenciais para eu aplicar essa técnica? Ela vai utilizar o mesmo produto em todas as finalizações. Se eu aplicar aqui na glabela aqui no centro da testa, eu vou utilizar o mesmo finalizador. Se eu aplicar na pálpebra, vai ser o mesmo finalizador. Se eu aplicar na linha nasogeniana, vai ser o mesmo finalizador. A técnica ela é lucrativa porque ela traz uma aplicação de forma universal, que você pode aplicar em qualquer área do corpo ou da face, e ela tem produtos que são utilizados de forma estéreo ali, que podem ser utilizados em qualquer finalização, seja ela para tratamento de rejuvenescimento, de flacidez, você vai utilizar os mesmos produtos finalizadores. Nós utilizamos a técnica para entrega de drug delivery, significa o quê? Que eu vou ter uma entrega ativa pela lesão que está na pele. Então, ela fica levemente machucada, eu venho, aplico o ativo e vou ter uma permeação mais intensa desse ativo na pele. Nessa noite, eu vou mostrar para vocês a aplicação com ácido hialurônico em pó, que é uma revolução de cosmetologia coreana. Eu não sei se vocês sabem, mas os cosméticos coreanos, eles têm ganhado o coração, né, das brasileiras, porque tem produtos que fazem uma verdadeira tecnologia, né, de ação na pele. Então, eles têm ação nanoencapsulada, né, em nanosferas, nanocápsulas, que vão permear intensamente dentro da pele e fazer uma ação muito mais potente do que os dermocosméticos convencionais. Então, eu vou mostrar para vocês a técnica utilizando o ácido hialurônico em pó coreano, que é uma febre aqui, os produtos coreanos, e você vai ter acesso aí a essa técnica associada a um dermocosmético coreano. Então, essa técnica ela pode ser utilizada em diversas áreas. Vou utilizar o mesmo finalizador. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês como finalizar com ácido hialurônico em pó. Porém, você pode utilizar sérums utilizados em microagulhamento, monodoses, estéreis, que são produtos que você encontra facilmente aí em lojas profissionais. Toda marca profissional tem produto que serve a jato de plasma, a microagulhamento, que são monodoses, estéreis, sérums apropriados que você pode comprar com facilidade de qualquer marca no mercado profissional. Então, favorece aí com que você tenha facilidade em encontrar e montar o seu kit de atendimento. Eu tenho muitas alunas que iniciaram na técnica do jato de plasma, inclusive algumas delas eu trouxe aqui para vocês observarem, e elas estão tendo sucesso na aplicação. Tem alunas minhas que estão atendendo na cidade delas e nas cidades vizinhas e tendo aí um tremendo reconhecimento através da atuação da técnica do jato de plasma. Ela pode se tornar aí o seu carro-chefe, ser um dos maiores procedimentos que você faça aí na sua atuação. E é totalmente possível, porque ela traz resultados rápidos e encantadores, é uma técnica lucrativa e econômica, é uma técnica que traz resultados naturais e que você pode oferecer aí uma harmonização para sua cliente, mesmo sem ser dentista ou ser dermatologista, médica dermatologista, você pode harmonizar fácil utilizando a técnica, sendo da atuação da estética, e ela traz uma tremenda lucratividade, porque ela tem recorrência. A pele envelhece e a pessoa vai vir fazer manutenções com você aí de tempos em tempos. Isso favorece com que a sua agenda sempre esteja lotada de clientes fidelizados por você. Então, é muito benéfico
Tem como dar certo? Tem. Basta você querer se dedicar, fazer como as minhas alunas fizeram, que você vai ter um tremendo sucesso. Tem desafios para atuar nessa técnica? Tem. Você pode gerar medo porque ela faz aquela lesão na pele, deixa a pele machucada. Você pode ter aí um pouco de medo na hora que você vai atuar com a técnica, mas saiba que tudo que é novo e vai tirar você da zona de conforto vai fazer com que você fique um pouco assustada. Mas conforme você aprende, embasa, né? Faz a leitura dos materiais, vai aplicando a técnica em passos, como as minhas alunas fazem, você vai perdendo medo e vai ficando cada vez melhor na atuação. É importante que você tenha um bom conhecimento para que você possa indicar os melhores produtos para os seus clientes em casa fazerem a utilização. Saiba que tem produtos de drogaria que têm excelentes resultados no home care, no cuidado skincare. Você pode facilmente faturar aí uma média de R$10.000 mês utilizando a técnica do jato de plasma. Como eu falei para vocês, uma aplicação de harmonização bem feita, full face, ela pode ser cobrada aí numa média de R$800 a R$1.200, né, a depender do estado que você está aí. Então, é uma técnica lucrativa que vai te trazer resultados rápidos, encantamento imediato, e você pode se destacar facilmente na estética aí. Uma aplicação facial, área facial, tá numa média de R$250 a R$300. A aplicação pontual a gente cobra por áreas, e a área aí, uma área pequena, né, de linha nasogeniana, né, que é só aquela área, você pode cobrar aí uma média de R$250 a R$500, é a média de valores aí que as minhas alunas cobram. Então depende muito da região que ela está, né, se é interior, se é capital, tudo isso vai interferir aí na sua formação de preço, mas dando uma média geral aí, você pode faturar até R$10.000 mensais utilizando somente a técnica do jato de plasma. Se você utiliza outras técnicas na estética, você pode faturar ainda mais na atuação. Aqui eu trago um caso para vocês de um cliente que não gosta de aplicação de botox. Ofereceram para ele a toxina botulínica, ele não quis porque ele não gosta de que injete nada na face dele, no rosto dele, então ele não quis fazer a aplicação do uso da toxina botulínica e ele veio fazer a aplicação de jato de plasma. É um cliente recorrente, ele vem aí de tempos em tempos fazer aí o rejuvenescimento da pele dele, ele é encantado com os resultados, inclusive eu trouxe ele para mostrar para vocês que até o mercado masculino ele está buscando por atendimentos na estética. Repare o antes da pele dele e o depois da pele bem esticadinha. Lembrando, ele faz a aplicação uma vez ao ano só. Então, essa aplicação aqui, ele fez a primeira vez e teve esse resultado sensacional. É possível que você tenha esse resultado aí também. E agora eu quero mostrar para vocês tudo que eu falei para vocês, mas na prática. Então, vamos lá conhecer um pouquinho dessa técnica sensacional que eu trouxe para vocês. É importante que você faça um bom preparo de pele. Então, eu trouxe a prática, mas todo bom profissional sabe que quando ele vai trabalhar a pele, ele precisa tratar essa pele, avaliar essa pele, ver a necessidade individual dessa pele. Então, começa com limpeza de pele, vai fazer a avaliação. Precisa de hidratação? Faz hidratação. Cuida dessa pele para, por último, você fazer a aplicação que tem a ação de uma lesão, porque essa ação de lesão vai precisar de uma regeneração de pele, então a pessoa não pode estar doente, ela tem que estar saudável, né? Com a pele saudável, com a saúde em dia, para que a cicatrização ocorra e você tenha os melhores resultados aí, livres de intercorrências. Então, sempre avalie a pele antes de você fazer a aplicação do tratamento. Faça aí tudo o que precisar fazer de preparo de pele, limpeza de pele, hidratação de pele, para por último você entrar no jato de plasma sabendo que a pele vai responder bem. Analise o histórico, as indicações e contraindicações da técnica, para por último fazer a técnica e ter sucesso com ela, tá bom? É difícil colocar isso tudo aqui para vocês numa noite, mas saiba que eu tenho o curso, né, que é voltado a profissionais, tem todo o embasamento que você precisa do início ao avançado, e se você quiser aplicar a técnica, saber aí mais detalhes de como fazer uma boa avaliação, como associar o seu atendimento de jato de plasma a outras técnicas da estética, você precisa ficar aqui até o final, porque eu vou apresentar aí para vocês uma excelente oportunidade para você adquirir o maior curso de formação de jato de plasma
do Brasil, de fora do Brasil, por um precinho bem legal, porque você está participando dessa aula nessa noite, tá ok? Então, se você quer aprender de forma mais ampla, já fica aí que você vai ter uma grande oportunidade de você conhecer essa formação. Então, quais são os passos depois? Imagine que você já avaliou a pele já está preparada, a cliente está apta, não é indicada para fazer a técnica, não tem problema algum e você vai aplicar a técnica. Primeiro, você vai fazer a limpeza e higienização da face no local, vai aplicar o anestésico, porque eu faço a utilização de anestésico. Esse anestésico aqui, ele é tópico, é o mesmo utilizado por tatuadores e micropigmentadoras. Então, pode usar ele aplicado na região que você vai fazer a aplicação da técnica do jato de plasma. No caso, eu vou aplicar aqui no rejuvenescimento. Então, nesse rejuvenescimento, eu vou aplicar na área que eu vou fazer o jato, porque o jato ele tem um leve desconforto, porque ele gera uma queimadinha controlada, então precisa do anestésico. Eu deixo o anestésico agir em torno de 30 a 40 minutos no local, né? Depois eu vou remover o anestésico, vou secar a pele e vou aplicar a técnica pontualmente. Depois que eu apliquei a técnica pontualmente em todas as áreas que eu desejo rejuvenescer, eu vou fazer a aplicação do ativo. Então, vou aplicar o ácido hialurônico em pó nesse caso, mas poderia ser uma monodose ou um sérum finalizador para a técnica de jato de plasma, ok? Vou mostrar agora para vocês como é o passo a passo. Espera aí que eu vou me tirar daqui. E agora, vocês vão observar a aplicação na região da testa da cliente. A pele dela já é devidamente mapeada, avaliada. Ela já tem um preparo de pele, porque é uma cliente antiga minha. Então, eu atendo ela há muito tempo. Então, é uma pele que eu cuido constantemente. Então, é uma pele apropriada para receber a técnica do jato de plasma. Então, sempre reavalie aí, faça uma avaliação, faça aí a ficha de anamnese, faça contratos de serviços, faça aí a cliente assinar termo de responsabilidade, de comprometimento de cuidado skincare, para que você não tenha problemas jurídicos, tá? Faça aí também a cliente assinar contrato de uso de imagem, caso você queira fazer a divulgação de antes e depois, você precisa ter a autorização dessa cliente por escrito, assinado em contrato. Então, todo esse trâmite burocrático você aprende aí no curso mais extenso, mas é importante que você lembre que você precisa ter tudo isso ok para começar a atender. Então, imagine que a pele já está preparada, já foi avaliada e chegou o dia da aplicação. Eu vou aplicar a técnica na cliente. Eu já apliquei o anestésico na pele dela e vou remover o anestésico da pele dela. Repare que nem tem mais a pomadinha, porque a pele já absorveu o anestésico. E eu vou trabalhar nas linhas e rugas da glabela e da testa dela. Repare que eu tô higienizando o local, tirando a pomada anestésica, que ficou aí agindo de 30 a 40 minutos, para eu fazer a aplicação. A cliente devidamente paramentada, tá fazendo uso da touquinha. E agora eu vou fazer a aplicação. Repare que eu tô utilizando o Plasmed. Eu tô fazendo a aplicação pontual na área de rugas. E eu vou aplicando ali ao redor da ruga, no entrelinhas dessa ruga. Repare que o faiscamento ele é arroxeadinho, significa que ele está gerando plasma. Agora eu vou aplicar nas linhas e rugas ao redor ali da glabela. Tô fazendo a aplicaçãozinha pontual. Ó. Vou aplicar ali nas linhas do frontal da testa. A pele fica bem avermelhada.
Em alguns casos ela vai ficar avermelhada e depois ela vai acastanhar e vai criar umas crostinhas. E eu vou aplicando em toda a região que eu tô vendo ruga profunda. Vou aplicando ali nas bordas das rugas para gerar lifting retrativo na pele. Vou aplicando, ó, ao redor da linha e ruga. Reparem nessa linha aí que eu tô aplicando. Essa cliente, ela tem uma boa qualidade de pele, porque é uma cliente que trata muito bem da pele. Então, ela vem fazendo a manutenção dela. Anualmente, ela retorna para fazer uma aplicação da técnica do jato de plasma para manutenção da pele dela. Então, ela não deixa passar muito tempo. Então, ela tem uma boa qualidade de pele. E é uma cliente que tem mais de 50 anos. Ó, vou aplicar aqui nessa ruga vertical, acima da sobrancelha dela. Vou aplicando aí nessas ruguinhas. Agora eu vou utilizar o ácido hialurônico em pó. Ele é um produto coreano de preenchimento imediato. Vou aproveitar que a pele está levemente machucada e vou fazer uma entrega ativa do produto. Ele é estéreo, vem de uma forma estéreo, apropriado para aplicar no pós-técnica de pele ferida, tanto de jato de plasma quanto de microagulhamento. Reparem que agora eu vou aplicar o pozinho e vou espalhar ele nas linhas e rugas, ó, para preencher os sulcos. Estou utilizando um cotonete delicadamente, aplicando nas áreas em que eu apliquei jato de plasma, para ter o preenchimento associado aí de lifting imediato à técnica do jato de plasma. Repare que eu fiz a espalhabilidade do produtinho. Agora eu vou intensificar a permeação dele com sérum estéreo. Repare que a pele absorveu totalmente o produtinho. O estiramento das rugas, ele é imediato. Apliquei a técnica aí na glabela. Lembrando que uma aplicação nessa área de testa e glabela, você tira uma média aí de 300 a 500 reais. E agora eu vou utilizar o LED vermelho. Vou utilizar 9 joules para intensificar a ação iniciada aqui com o jato de plasma. Observe que eu fiz a aplicação do início ao fim. Repare que é uma aplicação até que rápida. A aplicação da técnica do jato de plasma aí deve ter durado uma média aí de 5 a 6 minutinhos. O que demora mais mesmo para fazer a ação é o anestésico, que dura em média aí 30 a 40 minutos. Então, você tem uma aplicação aí facial numa média de 1 hora. Em 1 hora aí você pode tirar aí até 500 reais por uma aplicação como essa. Então, é uma técnica extremamente lucrativa para você profissional que trabalha aí hora maca. Então, você vai ter aí um imenso sucesso. Agora, eu vou mostrar para vocês, depois desse passo a passo, o antes da pele dela. Ó, reparem que os vincos dela estavam bem marcadinhos. Foi feita a aplicação, depois de um certo tempo, a pele vai ficando mais irritada, gera uma crostinha. E depois que essa crostinha cai, a pele estica. E depois dessa pele esticadinha, nós temos o resultado, que é sensacional. Depois que você manda a cliente para casa, você precisa fazer com que ela cuide da pele. Por isso que é importante você ter o contrato assinado, sua ficha de anamnese ali feita, a assinatura da cliente, contrato de serviço, uso de imagem, porque a cliente precisa se comprometer a utilizar os produtinhos em casa. Saiba que ela vai sair com a pele dela machucada.
Então a pele dela tá levemente machucada. Depois de umas 2 horas ela fica bem marcadinha. Pode ter um edema, um inchaço local, pode ficar bem avermelhada, é normal, esperado isso depois de mais ou menos 2 horas. E aí você vai pedir para sua cliente ir para casa e os cuidados vão continuar em casa. O que a minha cliente pode fazer em casa? Compressa gelada, de água gelada, de gelo, para combater o excesso do inchaço na pele. Faz a compressinha gelada até 2 horas depois da aplicação, para amenizar o inchaço. Muito indicado na região palpebral, que é uma área que incha bastante a região ali. Então ela pode fazer compressinha gelada. Ela deve trocar as fronhas e as toalhas de rosto que ela utiliza durante 3 dias, porque a pele está aberta, machucada. Depois desses 3 dias a pele começa a fechar novamente, ficar cicatrizada e ela vai ter uma vida normal. Nesse período em que a pele está bem machucada, que são 3 dias, ela troca as fronhas que ela deita no travesseiro e a toalha que ela enxuga o rosto. Ela precisa fazer a higienização local com delicadeza. Então, eu pego espuminha de limpeza, sabonetezinho de limpeza facial, aplico, delicadamente eu lavo e para enxugar eu dou leve batidinhas, para não machucar e irritar ainda mais uma pele que já está sensibilizada. Depois de 24 horas, ela já pode fazer o cuidado da pele utilizando sérums fluidos, que ela aplique as gotinhas e a pele absorva rapidamente. E depois de 24 horas, ela também faz uso de filtro solar. Ele pode ser, inclusive, aquele filtro solar em pó para fazer a cobertura dos locais lesionados. Pode utilizar filtro solar com cor, caso ela trabalhe em algum lugar que tenha atendimento ao público. 24 horas depois, ela pode fazer aí o uso do filtro solar com cor e a hidratação da pele dela. É importante hidratar e manter a pele muito bem hidratada. A partir do 4º dia, as croças já começaram a cair, o processo cicatricial já se desenrolou. Aí ela pode utilizar uma pomadinha para tirar a sensibilidade do local, que fica avermelhado quando cai a crostinha, que é como se fosse um ralado de um machucado. Cai o raladinho, aí fica aquela pele avermelhada. Então a pele avermelhada pode ser aí dessensibilizada utilizando a Cicaplast, que é uma pomadinha facilmente encontrada em drogaria. Então, a partir do 4º dia entra a Cicaplast, né? Junto com a hidratação da pele e a proteção solar. Ela vai fazer uso desses produtos a partir aí do momento que ela faz o tratamento e vai usar durante todo o tratamento a hidratação e o uso do filtro solar. A Cicaplast ela usa do 4º ao 10º dia. Se ela quiser suspender a Cicaplast, ela pode. A Cicaplast só é utilizada naquele momento em que a pele está bem avermelhada. Depois ela vai manter a hidratação da pele com sérums apropriados, com ativos rejuvenescedores e o uso do filtro solar. No 12º dia, com 12 dias, peça para a cliente retornar para você observar a pele dela, fazer suas fotos de antes e depois, e você já vai saber que as linhas e rugas da cliente foram estiradas e você vai obter resultados. E aí você pode indicar um cuidado noturno, tá? Eu indico sempre um sérumzinho, eu uso bastante indicação de produtos que a drogaria fornece, porque fica fácil da minha cliente comprar e utilizar. A Hidrabene, por exemplo, ela tem um produtinho à base de ácido glicólico, que é um clareador que se utiliza nas áreas de aplicação do jato para prevenir risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é aquele escurecimento das áreas trabalhadas, e para intensificar o rejuvenescimento local. Então, aplica à noite, de manhã ela lava o rosto, remove, passa o sérum que vai hidratar a pele e utiliza o filtro solar, isso durante todo o tratamento. Depois de mais ou menos 40 dias, se a ruga ainda precisa de aplicação, se você achar necessário, né, para estirar mais a pele, é só aplicar depois de 40 dias e o cuidado vai ser absolutamente o mesmo. Reparem aqui que eu trouxe casos para vocês observarem. Esse aqui é aquele caso daquele cliente meu, que trabalha anualmente as ruguinhas dele para fazer manutenção. Essa foto aqui foi a primeira vez que ele veio. Reparem como depois de 2 horas fica bem marcadinho o rostinho dele, mas reparem as linhas bem marcadas, o olhinho mais caído, tá vendo? Aqui a região de pálpebra mais caído sobre o olho dele, deixando um olhar mais triste, mais envelhecido, e o pós-técnica cicatrizado.
Repare aqui como melhorou as linhas e rugas, a profundidade. O olho dele subiu bastante, essa pálpebra, ele tirou aquele ar de cansaço que fica conforme vai passando os anos. Aqui eu tenho uma aplicação também imediata para vocês observarem. A gente aplica de forma coerente, sem exagerar. É melhor você ter mais aplicações com intervalos de 40 dias do que você tente machucar demais a pele, fazer aí um estrago na pele numa única sessão e depois ter problemas na hora de fazer a cicatrização. Então aqui eu tenho o antes e o depois da cliente. Repare que o olhinho dela, ó, tá bem caidinha a pálpebra. Olha como subiu essa pálpebra, como abriu essa região, né, da parte externa do olhar dela, do canto externo. Então as linhas e rugas melhoraram bastante, diminuiu aqui a linha do naso e a pele dela está rejuvenescida. Olha como era o antes, gente, olha o depois. Melhorou demais a pele dela. Isso porque só fazia aqui, ó, uma média aqui de 7 dias que essas crostinhas tinham caído. Aqui, ó, tá com 7 dias. E depois de 7 dias a gente já obtém um resultado absurdo como este. Vale super a pena trabalhar com essa técnica. A cliente fica encantada. Ó, rejuvenescimento da região dos olhos. Olha como melhora. Olha a pálpebra mais caída, as linhas mais marcadas, pálpebra retraída, sem linhas marcadas. Olha aqui que incrível. Aqui eu tenho aplicação, ó, na região de testa e glabela. Olha como melhorou a profundidade das linhas e rugas. Na linha do naso e rítides ao redor da boca. Olha quantas ruguinhas ela tinha aqui ao redor da boca. Aplicação. Olha como melhorou, gente, a profundidade dessas linhas. A técnica é extremamente eficiente. A harmonização de rosto. Aqui eu fiz uma harmonização de perfil. Olha a região do nariz, como melhorou, como deu aquela empinadinha no nariz. A pontinha dele era mais caída para baixo. Olha a região dos olhos, como tirou aquele ar de cansaço. Então dá para fazer a harmonização também utilizando a técnica. Ó, região de olhos e glabela. E alinhamento de sobrancelha, ó. Uma sobrancelha mais alta que a outra. Teve aqui um alinhamento sensacional. Pálpebra mais firme e preenchida. Ruguinha da glabela eliminada praticamente. Nós temos aí um resultado sensacional. Linha nasogeniana também. Resultado top. Olha essa região dos olhos que foi aplicada. Olha como ela tá com o ar mais cansado, mais derretido. Olha embaixo como melhorou. Sensacional. Olha como você consegue rejuvenescer a face sem usar agulhas, gente. Sem usar botox. De forma não invasiva, você consegue dar juventude para a face da sua cliente. De forma natural. Repare que não mudei os traços dela. Os traços delas estão aqui ainda. Traços naturais, uma beleza natural, porém rejuvenescida. Saiba que se você gostou desses resultados, gostou do que você viu nessa noite, você pode ter nossa formação completa. Como eu falei para vocês, eu não consigo passar em uma noite tudo que eu ensino para as minhas alunas. São 700 aulas. Vocês imaginam 700 aulas? Não daria para eu aplicar aqui numa noite. Mas o que eu dei para vocês aqui é para que vocês saibam que a técnica tem um extremo potencial e para que vocês possam divulgar aí e ter muito sucesso com ela. São 100 horas aí no seu certificado, você vai ter as aulas em passo a passo, são técnicas que vão do fio do cabelo à sola do pé, onde você vai fazer facial, corporal, íntimo, áreas da podologia, áreas da micropigmentação de sobrancelhas, pode usufruir da técnica do jato de plasma. Então você pode atuar com essa técnica. Nós temos aí um curso completo. Se você fosse pagar o valor que eu vendo ele naturalmente aí, R$ 997. Porém, eu tô com uma promoção para você que tá acessando essa aula. Então, participa se você gostou do que você viu, se você gostou dos resultados. Se você quer ter algo parecido aí, faz a minha maior formação de jato de plasma do Brasil e de fora do Brasil. Eu tenho alunas minhas que estão fora do Brasil praticando muito a técnica, que inclusive fizeram cursos presenciais e não conseguiram alcançar o resultado que elas estão obtendo aí com a aplicação, né, do meu método. Então você pode se destacar aí com o meu método também.
Você vai aprender aí com mais de 5 mil reais em bônus, você tem um método de treino seguro, vai aprender a preparar a pele, vai aprender a precificar e valorizar o seu trabalho. Você tem acesso a pacotes de artes de divulgação dentro do curso para você baixar, além do material. Você vai ter acesso à cosmetologia avançada para saber o que indicar, como indicar, o que utilizar, aonde você pode encontrar esse tipo de produto. Vai ter acesso ao plasma frio, que é o plasma de ozônio, é um método exclusivo que eu dou para as minhas alunas da técnica do jato de plasma. Vai aprender limpeza de pele sem dor, que é uma super novidade que está bombando aí na Europa, que é a técnica de extração facilitada. Você vai ter acesso aqui a esse método para você preparar bem peles e ter sucesso ainda maior no jato. Vai aprender sobre microagulhamento, que você pode trabalhar intercorrências através do uso de microagulhamento. Então, tem várias opções de tratamentos e associações dentro desse curso. E vai aprender também a associação de peelings, para caso você tenha um problema, você consiga resolver. Então, o curso é bem completo, ele vai ter todas as associações possíveis para que você se torne uma profissional de sucesso. Se você não está participando do grupo VIP, saiba que a equipe está mandando agora o link de compra do curso, então você pode comprar o seu curso por aqui com o valor promocional, que é de R$ 997, ele vai estar nessa noite por R$ 397 à vista ou no Pix. Se você quiser comprar parcelado, você vai pagar 12 vezes de R$ 41,06. Então é isso mesmo, você pode pagar ao longo de 12 meses o seu curso. Conforme você vai recebendo das suas clientes, você já vai quitando aí a sua mensalidade do curso. Então, vale super a pena. E ainda para quem fechar o curso entre as 50 primeiras inscritas, nós teremos aí um super bônus extra. Mas só para você que fechar aí entre as 50 primeiras alunas. Você vai ter acesso a uma surpresinha. O curso é completo, ele tem mais de 700 aulas lá, todo material de apoio didático incluído. Todo módulo tem aí o seu próprio material. O curso de limpeza de pele tem seu material, o jato de plasma tem o seu, o microagulhamento tem o seu. O curso é totalmente apostilado para que você acompanhe e guarde os materiais para você estudar quantas vezes forem necessárias para você sair tendo sucesso. Outra coisa que vocês têm acesso dentro desse curso é uma comunidade, onde eu apoio as minhas alunas e as minhas alunas tiram dúvidas, trocando experiências. Então você vai ter acesso aí junto comigo, eu segurando a sua mão, para a gente trabalhar aí imagens de dúvidas que vocês tenham, né? De observações de detalhes individuais ali de cada cliente que vocês atendem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem trocar e ter aí o meu apoio integral. Então, por R$ 397 você vai fazer uma super formação que vai mudar a sua vida através da atuação do jato de plasma na estética, ou você pode pagar em 12 parcelinhas de R$ 41,06. Saiba que você pode comprar o seu equipamento, fazer o seu kit de atendimento e ainda assim você vai faturar alto com a técnica do jato de plasma. Uma aplicação, por exemplo, que você fizer aí de R$ 500, você já pagou o seu curso. Imagine que um atendimento que você fizer de glabela, que eu fiz aqui, você cobra R$ 500, o seu curso já está quitado, já está pago. Mas você vai aprender aí a ter grandes associações para que você saia aí na frente da concorrência, para você ter uma novidade, para que você possa inovar aí e trazer aí um encantamento para suas clientes, ter agenda lotada e recorrência. Então corre, faz a sua inscrição, a equipe já liberou aqui os links para vocês. Se vocês estão participando do grupo VIP, a equipe também já liberou lá. Se você não está participando de grupo nenhum, pega o link por aqui no chat. Se você não conseguir pegar aqui, printa essa tela e aí copia esse link e joga no seu navegador que você vai cair aí nesse link promocional. Só não fique de fora, porque você pode ter muito sucesso na atuação do jato de plasma. Então, por R$ 397 à vista ou no Pix, você pode ter acesso aí a esse curso incrível. Pode pagar aí no vencimento do seu cartão também, ou 12 vezes de R$ 41,06. Você vai ter acesso a uma super formação mega completa e que você não pode ficar de fora. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela foi preparada com muito carinho. Divulguem aí super essa aula para as amigas que ainda não conhecem a técnica do jato de plasma. E eu espero você lá na Academia do Jato de Plasma, ó. Sucesso! Vem comigo, bora ter sucesso! Agenda lotada e muitos clientes através do jato de plasma. Espero vocês lá. Até mais!